segunda aula do curso gratuito de super fatias lucrativas. O que vocês acharam da aula de ontem? Comenta aí no grupo o que você achou. Para quem ainda não assistiu, volta lá e assiste também a primeira aula, pois tem coisa que eu falei ontem que é super importante para você fazer a aula de hoje. Então precisa assistir. Para quem já fez a receita de ontem, assim que o nosso grupo abrir para tirar as dúvidas, aproveita e já posta lá a sua foto para incentivar quem ainda não fez. Porque o nosso lema é movimento gera movimento, lembra? Então quando a gente se movimenta, a gente movimenta tudo que está ao nosso redor. Não esqueçam de me marcar também nas redes sociais. Daiana Caldeira Atelier é o meu Instagram. Sem o R no final, tudo junto. Daiana Caldeira Atelier. Para quem está me assistindo aqui pelo YouTube, já deixa o seu legalzinho, o seu like, para marcar a sua presença. Ativa também o sininho aqui em cima e se inscreve aqui no canal que você vai receber tudo que a gente postar, tá certo? Acabei de ficar sabendo também que a nossa aula 1 bateu recorde de visualizações. Mais de 50 mil alunas já assistiram. E com isso nada melhor do que dar uma boa notícia para vocês, não é isso? Em comemoração a isso, amanhã vamos lançar a nossa apostila completa de super fatias. E como todos os nossos cursos têm sido um sucesso, estamos conseguindo lotar as nossas turmas. Esse curso não está sendo diferente. Já tem muitas alunas perguntando, querendo saber do curso completo. Então, para você não ficar de fora, fiquem atentos porque as vagas são limitadas, tá certo? Além da nossa apostila completa de super fatias, vamos dar de bônus para as 100 primeiras que comprarem a apostila ilustrada, né, que é a apostila completa com quase 30 sabores de super fatias, lista de fornecedores de insumos, utensílios, embalagens, códigos de medidas das embalagens, os cupons de desconto dos nossos fornecedores, pesos e tamanhos dos tipos de fatias, vocês vão saber tudo, custo dos 3 tipos de fatias que a gente vai fazer aqui, sugestão de vendas também, que muita gente se bate sem saber o preço que vai vender, qual a sugestão, qual o preço de mercado. A gente vai falar sobre isso. E os bônus, gente, prepara aí, porque para as 100 primeiras pessoas tem esses bônus, tá? Apostila de bolo gelado com mais de 15 receitas, apostila de tortas geladas também, apostila de pastelzinho de leite em pó, aquele pastelzinho de morango, de chocolate, de leitinho, que é delicioso, super fácil de você vender, tá? Tudo isso que eu falei, de R$ 107 por apenas R$ 37,90. É isso mesmo, o valor mais baixo dos nossos cursos. Apenas para 100 primeiras pessoas, tá? Então, já foi liberado o link do grupo VIP nos grupos. Nos grupos que vocês estão, já foi liberado o link. É só você clicar lá para você conseguir aquele desconto e todos esses bônus que eu falei. Sempre disponibilizando para 100 primeiras alunas que comprarem, tá? Então, ontem nós ensinamos a fatia triangular, tá certo? Hoje nós vamos ensinar aquela fatia grande, retangular, tá? Que é aquela fatia chama a atenção também do cliente, super apetitosa. Amanhã nós vamos ensinar a fatia quadrada, tá? Tudo isso com pouquíssimos utensílios, tá certo? Hoje vai ser o sabor de chocolate com limão, a fatia de chocolate com limão. Para vocês terem um sabor diferenciado aí, mais azedinho com doce para o seu cliente, tá certo? Vamos para a receita? Eu já passei os comunicados dos grupos, eu falei ontem, mas vou falar de novo. Lembrem que quinta-feira a gente manda nos grupos as receitas em PDF, porém vocês podem anotar tudo que eu falar aqui agora para vocês já fazerem a receita e não ficar esperando na quinta-feira. E sexta-feira as aulas saem do ar. E os grupos também, eles são silenciados, abrem 2 vezes por dia para tirarem dúvidas, então fique ligadinho. Tudo que eu botar no grupo é importante, tá? Se for alguma coisa no grupo, é passando alguma informação importante para vocês. Fiquem ligados. Então, vamos lá. Essa receita também é de liquidificador, porém, existe uma diferença. Lembra que eu falei com vocês que a gente ia usar a mesma assadeira para fazer os 3 tamanhos? Então, eu vou dar aqui o pulo do gato para vocês, tá? As fatias triangulares, a gente vai usar essa assadeira e vai cortar, né? Foi o que eu fiz ontem. As fatias retangulares, a gente vai fazer o bolo mais alto para fazer o corte delas e elas ficarem retangulares. Então, o que é que eu quero? Eu tenho aqui uma das embalagens que eu utilizo. Utilizo a embalagem de papelão que eu vou apresentar para vocês depois. Utilizo também essa embalagem, que aí fica já, ó, no tamanho certinho da fatia. Então aqui, ó, já que eu tenho essa embalagem e eu quero uma fatia que tome toda essa embalagem, esse vai ser o tamanho do meu bolo. Então essa vai ser a altura. Eu vou montar aqui, ó,
mais ou menos até aqui, porque em cima vai ficar a parte da cobertura. Então eu vou montar um bolo mais alto. Para que as fatias fiquem retangulares, ao invés de fazer uma massa com 3 ovos, né, ou com 4 ovos, eu já vou fazer ela dobrada. Então essa massa aqui de hoje, ela leva 7 ovos, para que deem 2 discos de bolo iguais a esse, e eu consiga montar essa torta mais alta, que na hora do corte eu vou conseguir fazer as fatias altas retangulares, tá certo? Então esse é o pulo do gato para você não ficar gastando com assadeira. Tem várias pessoas que fazem essas fatias quadradas retangulares com aquela assadeira já pronta, que você monta ela e aí você corta. Só que aí você precisa ter uma assadeira para cada tipo, ou você escolhe comercializar apenas um tipo de fatia, a triangular, a retangular e a quadrada, e compra só uma assadeira. Porém, para você que está em casa e que já tem uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro, que é assim, quase todo mundo já tem, quem começa com bolo é a básica, né? Pra gente ter a primeira, você utiliza a sua e consegue montar qualquer tipo de fatia, tá certo? Eu vou ensinar hoje a retangular e amanhã eu vou ensinar a quadrada. Então, para isso, a nossa massa ela vai ser um pouco maior. E como eu vou fazer ela também no liquidificador, eu vou colocar apenas os líquidos no liquidificador e depois vou misturar os secos com o fouet fora do liquidificador para não pesar a minha massa, tá certo? Então aqui eu vou contar todos os ingredientes para vocês anotarem. Anotem aí: 7 ovos, 300 gramas de creme de leite, 450 gramas de açúcar, 450 gramas de farinha de trigo, 300 ml de óleo de soja, 50 gramas de chocolate 70%, 20 gramas de fermento químico, tá? Vou colocar somente a parte dos líquidos aqui, que vai ser os ovos, o óleo, o creme de leite, e depois vou misturar o açúcar e vou deixar para colocar o fermento, o cacau e a farinha de trigo depois só com a ajuda da mão no fouet, tá certo? Vamos lá? Então aqui, ó, o óleo. Vamos quebrar os ovos aqui fora, justamente para não cair nenhum ovo estragado. Dois. Três. 4, 5, 6, 7. E aqui agora eu vou colocar dos secos apenas o açúcar. Vou bater. Agora eu vou acrescentar aqui. Cadê o
foi que tava aqui? Oh. A farinha de trigo com a farinha de trigo com o cacau. Vou misturar aqui já a farinha de trigo com o cacau. Só deixei aqui fora o fermento, tá, gente? Depois que estiver tudo misturado aqui, eu vou colocar o fermento. Agora, por fim, ó, vou colocar o fermento e dar uma última misturada. Agora eu vou colocar em 2 assadeiras de 20, tá? Vamos colocar em 2. Então aqui, ó, já usei o desmoldante. E vou dividir essa massa em 2. Olha que massa, gente. Maravilhosa. Por mais que aparentemente as massas estejam lisinhas e retas, o ideal é que você dê uma rodadinha assim, ó, para que a massa venha abrir um pouquinho, tá? E aí você tenha ela bem retinha. O forno tá pré-aquecido. Normalmente eu asso a 150 a 160 graus nesse forno elétrico. Pode assar no forno convencional também, não deixa muito alto. 25 a 30 minutos, porém, às vezes você tem uma diferença muito grande no seu forno, então sempre você vai fazer o teste da faca. O tempo certinho é quando você colocar a faca dentro no meio e ela sair sequinha, tá? Aí o seu bolo tá pronto. Então vamos colocar aqui. Enquanto o nosso bolo tá no forno, a gente vai fazer o recheio cremoso de limão, tá?
Então, vou pegar 2 limões, 2 latas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite. E vou agora tirar aqui, ó, raspar e tirar toda essa casquinha verde do limão. Pegar as raspas do limão. Então aqui, ó, já raspei todo o limão. Vou retirar o sumo desse limão. Como esse limão já tá com bastante líquido, eu vou usar só um limão. Quando o limão tá mais seco, você pode usar até o dos dois, tá? E aqui eu vou colocar na panela as 2 latas de leite condensado. Duas caixas de creme de leite. Eu não vou colocar o sumo do limão agora, vou colocar só as raspas. E vou deixar ele aqui chegar no ponto de brigadeiro de enrolar. E depois eu coloco o sumo do limão no final. Depois que desligar o fogo. Então aqui só tenho leite condensado, creme de leite e as raspas do limão. E aqui eu vou mexer até ele chegar no ponto de brigadeiro. Um pontinho um pouco antes do brigadeiro de enrolar. Que aí no final eu vou acrescentar o sumo do limão, ele vai voltar a ficar um pouco mais fluido. Então, gente, esse é o ponto do brigadeiro. Vejam que ele está saltando do fundo da panela, ó. Tá? Eu vou desligar o fogo. Ele tá soltando já. E aqui agora, depois de desligar o fogo, eu vou acrescentar o sumo do limão. E vou mexendo até ele voltar a ficar cremoso. Como às vezes cada sumo do limão tem uma força diferente, né, do teor do azedinho, você pode experimentar para ver se já está suficiente e colocar mais um pouquinho caso você deseje, tá? E aí quando você acrescentar, ele vai ficar nesse ponto. E aqui você já pode tirar e botar para esfriar. Depois de frio, ele vai ficar no ponto mais consistente. Tá? Então é isso.
A gente vai fazer agora o segundo recheio, que vai funcionar como recheio e cobertura. Esse bolo, por ele ser alto, essa fatia, eles são 4 camadas de bolo, por isso que a gente tem lá 2 fatias de bolo, que vão ser divididos em 4 camadas, e vão ter 3 recheios. 2 vão ser de recheio cremoso de limão, e no meio a gente vai ter o recheio mousse de chocolate, que também vai na cobertura da fatia, tá certo? Então aqui agora a gente vai fazer esse recheio mousse de chocolate. Eu vou cantar a receita para vocês, papel e caneta, anotem para não ficar esperando a receita quinta-feira no grupo. Vocês já fazem antes, tá? Uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 200 ml de leite líquido, uma colher de sopa de amido de milho, 40 gramas de chocolate em pó, pode ser o 50%, 33%, uma colher de sopa de manteiga, 100 gramas de chocolate meio amargo, tá? Esse é o chocolate nobre. E a gente vai levar tudo isso para o forno. Primeiro eu vou dissolver o amido de milho e o chocolate em pó no leite. E depois de dissolvido eu vou levar todos esses ingredientes para o forno, menos o chocolate em barra. Depois que ele der o ponto, eu vou acrescentar o chocolate em barra, deixar esfriar. E por fim a gente vai agregar o chantilly, que vai ser 150 gramas de chantilly gelado batido e 50 gramas de leite em pó. Vamos lá? Eu vou colocar aqui. Dissolver o amido de milho. Dissolver o chocolate em pó. Agora eu vou colocar tudo isso na panela para ir pro fogo. Então, creme de leite. O leite em pó vai ser pro final. Vou guardar aqui só o chocolate em barra e o leite em pó que vai junto com o chantilly que tá na geladeira. O chantilly, como eu quero ele bem gelado, só vou tirar ele na hora de bater, depois que o meu recheio estiver frio. Então vamos aqui pro fogo. Aqui eu vou deixar misturar todos os ingredientes. E quando der o ponto, eu mostro pra vocês. Esse aqui é o ponto do recheio. É um ponto que você, ó, ele já cai em blocos e tem dificuldade para se misturar na panela. Tá vendo? Ele cai em blocos e já tem dificuldade para se misturar. Eu vou desligar e vou acrescentar o chocolate aqui e continuar mexendo. Ó.
Vou acrescentar o chocolate, continuar mexendo até derreter o chocolate por completo. Chocolate em barra. Depois eu vou deixar esse recheio esfriar e vou acrescentar o chantilly com leite em pó. Então aqui a gente vai esperar esse recheio esfriar para finalizar ele com chantilly. Enquanto isso, a gente vai tirar do forno o bolo que já está pronto. Então agora eu vou finalizar o recheio com mousse. Ele já tá aqui frio, tá? Já tá aqui frio. E eu vou colocar 150 ml de chantilly gelado. Esse é o recheio e cobertura. 150 ml de chantilly gelado e 50 gramas de leite em pó. E vou bater. Vou bater até ele começar a soltar do globo da batedeira, ó. Já tá grudado aqui, tá vendo? Fazendo um buraquinho. Então ele já tá firme. Esse é o ponto que eu vou usar para misturar no meu recheio. Então agora eu vou acrescentar aqui no recheio para trazer uma leveza. Já que as duas camadas que eu vou ter de recheios é um recheio cremoso, a parte do chocolate eu quero que seja um mousse. E aqui eu vou mexendo, ó, de baixo para cima com delicadeza para que ele não tire o ar. E eu vou usar aqui esse recheio em uma das camadas, na camada do meio e na parte de cima das fatias. Tô misturando com delicadeza, de baixo pra cima, pra não tirar o ar, tá? Feito, tá vendo, ó? Ó o ponto da mousse. Eu vou colocar logo aqui no saco, pra botar na camada do meio. Quando ele vai pra geladeira, pega ali pra mim, Júlia, por favor. Na geladeira ele já gelado. Pode ir pelo outro lado. Ele tá no potinho transparente. Vocês vão ver
que como esse bolo ele vai ser prensado e descansado, quando ele vai para a geladeira ele fica bem mais firme. Já deixo aqui. E agora a gente vai montar, tá? Eu tenho aqui os 2 discos de bolo, que eu vou dividir, tirar essa parte de cima e vou dividir em 4 camadas. Tenho aqui já o recheio de limão, recheio cremoso de limão, vou colocar no saco também. Deixa eu mostrar pra vocês ele aqui, ó. Depois de gelado, que esse bolo vai ser prensado para a geladeira, ele vai ficar nessa consistência aqui, ó. Tá? De mousse. Para as fatias, para o corte das fatias, certo? E ele derrete também na boca, muito gostoso. Então aqui, como eu disse para vocês, o segredo dessa fatia sair perfeita é vocês esperarem o tempo de descanso do bolo, fazer antecipado, não fazer correndo, fazer um dia antes, deixar ele descansar, deixar ele prensar, quando vocês cortarem, ela vai estar uma fatia muito bonita. Assim como deixar de descansar o ganache também, fazer antecipado, tá? Respeitando o tempo de descanso. Tanto da fatia triangular, quanto da quadrada, quanto da retangular. O mousse, gente, se vocês fizerem assim que fazer, seja bom vocês já usarem já e deixar ele descansar no bolo, certo? Porque depois fica mais difícil de usar ele, ó, ali. Então aqui eu vou tirar. E aqui agora, tirar só mais um pouquinho do lado de cá. E aqui agora eu vou dividir em 2, tá? Sempre que eu for dividir, o bom é eu segurar minha faca aqui, ó, e ir rodando a fatia. Então eu venho e vou rodando a fatia, ó. Rodando o bolo. E segura a minha faca na lateral. Quando eu ver que eu já rodei tudo, eu posso completar e passar a faca, tá? Eu já tenho aqui, ó, 1, 2 fatias. Aqui a mesma coisa, ó. Segura aqui e vou rodando o bolo. Terminei, eu só finalizo. Tenho mais 2 fatias, tá? Tenho 4 fatias. Vou ter aqui 3 camadas de bolo. Vou limpar aqui a bancada. 3 camadas de recheio, perdão. Como eu falei pra vocês, essa vai ser a cinta que eu vou prensar. Daí eu não tenho essa cinta, pega o acetato de 15, compra um acetato de 15 na rua e utiliza, tá vendo? Então eu vou prensar ele de modo que ele fique mais alto. Essa daqui é a minha embalagem. Eu utilizo essa embalagem e a outra também de papelão da WRA Embalagens. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo que se eu prensar ele até aqui, a fatia dele, quando eu tirar, ela vai ficar alta. E aqui, essa parte que tá sobrando é a parte que eu vou colocar a cobertura, que eu vou decorar com morango, com chantilly, com o que precisar, certo? Então, agora eu vou montar o bolo aqui, tá? Vou pegar a primeira camada do bolo. A calda eu ensinei ontem também, é 100 ml de leite líquido para 200 ml de água. Como esse bolo ele vai para a geladeira ser prensado, ele também leva mousse com chantilly. O ideal é que ele fique na geladeira até ser servido. Então, assim, que ele não fique muito tempo em temperatura ambiente. Então, por isso eu tô colocando essa calda. Se você quiser uma validade maior, você vai utilizar a calda de água com açúcar, que é 1 xícara de água para 2 xícaras de açúcar, tá? Eu gosto muito dessa daqui, a gente tem esse cuidado de servir a fatia ainda gelada ou fria, né? Não deixar ela muito tempo em temperatura ambiente. A de água com açúcar tem uma validade maior, tá? Então, aqui molhei meu bolo.
Vou vir com uma camada de recheio cremoso de limão. A segunda camada de bolo. Agora, vou colocar uma camada de mousse. Colocar mais uma camada. E a última camada do bolo, vou molhar. E agora a gente vai, ó, cobrir com saquinho para prensar ele. Agora aqui é importante que a gente dê uma apertadinha. Deixa eu só lavar minha mão. Aqui é importante que a gente dê uma apertadinha, o máximo que vocês conseguirem. Ó. E vem com o durex. Dois, três. Agora a gente vai colocar um pezinho e vai colocar na geladeira por no mínimo 6 horas, de 6 a 8 horas, para esperar ele descansar, tá certo?
Deixa eu pegar aqui embaixo, que eu já coloquei. Eu já montei ele na base. E aqui eu vou colocar na geladeira com um pezinho. Você pode colocar aquela divisãozinha de isopor, que é menorzinha, ou um próprio fundo falso aqui dentro, e colocar um pezinho de mais ou menos... pode ser uma margarina que esteja na geladeira, 500 gramas, alguma coisa que consiga pesar ele para ele descansar, certo? E aí, se você tiver mais tempo e fizer de um dia para o outro, ainda fica melhor ainda, tá? Então, gente, eu botei o bolo que a gente fez agora na geladeira. Vão esperar o tempo no mínimo de 6 horas. Pode deixar 8 horas de um dia para o outro. Esse aqui eu fiz ontem, tá? Pra gente hoje já ganhar tempo e vocês conseguirem ver. Então, vou desenformar aqui, ó. Quando o fundo é falso é mais fácil. Já vou desenformar ele aqui. Vou tirar já o acetato. Aqui eu já tenho a minha água quente, que vai me ajudar no corte. Deixa eu colocar aqui dentro. Já deixei aqui as minhas forminhas já abertas na posição, para eu conseguir pegar um perflexinho e deixar aqui já para poder secar. E agora eu vou fazer os cortes, já vou passando direto. Como que eu vou fazer esse corte redondo? Eu vou primeiro tirar um primeiro corte, dá para ver daí de cima? Tirar um primeiro. E agora vou vir, ó, fazendo os cortes daqui. Deixa eu esquentar mais um pouquinho a faca. E agora eu vou fazer, ó, a primeira fatia. E assim, a segunda fatia.
agora finalizamos os cortes. Renderam 16 fatias, né? Vocês viram a técnica para cortar. As fatias têm em média 180 a 200 gramas. Eu vou colocar agora essa mesma mousse que a gente está aqui no meio, que ela já está mais consistente porque descansou. Eu vou colocar ela na parte de cima como cobertura. E vou decorar ele com as raspas de limão, para dar o toque final do limão, certo? O ideal, gente, é que vocês cortem ele mesmo gelado, certo? Para que a fatia ela fique mais consistente. Como é uma fatia alta, se vocês não cortarem gelado, vocês vão ter dificuldade na hora do corte e ela pode desmontar na sua mão. Então, cortando ela gelada, ela vai estar mais firme. E quando você for servir para o cliente, que ele for comer em temperatura ambiente, ela já vai estar mais fofinha. E agora o toque final são as raspinhas de limão. Nas camadinhas de limão. As raspas de limão já foram no recheio, tá? A gente já fez o recheio com a raspa de limão, já tem o sabor. Tá com um gostinho bem azedinho também aqui no limão, que tá delicioso. Mas eu boto isso aqui só para decorar e o cliente já olhar e saber que é a fatia de limão. Gente, olha que maravilha de fatia que vocês vão poder vender para os seus vizinhos, no seu trabalho, fazer encomendas e muito mais. Eu vou fazer um cálculozinho rápido aqui só para vocês perceberem que apenas com uma receita, fazendo um bolo, vocês conseguem tirar o valor já do custo, R$ 37,90, e também conseguem lucrar. Só para vocês verem aqui, ó, essa torta aqui que a gente fez, só para vocês perceberem, vou colocar aqui, tá? A massa dessa torta, a massa de chocolate teve um custo de R$ 15,30. Só a massa, tá? O recheio de limão teve um custo de R$ 13,20, tá? O recheio mousse que a gente usou no meio da torta e na cobertura teve um custo de R$ 14,40. Aí eu vou acrescentar mais 10% dos custos adicionais, né? Que é energia, água, esses custos adicionais. Isso aqui tudo deu R$ 42,90, mais 10%, que é R$ 4,29, tá? Deu R$ 47,19. Aí eu vou calcular com vocês as embalagens. A gente teve 16 fatias. A R$ 1 cada embalagem, a gente ainda vai somar aqui, ó, mais R$ 16, tá certo? Que vamos chegar a R$ 63,19. Esse R$ 63,19, vou colocar aqui de vermelho para vocês perceberem, foi o custo do recheio, da massa, da cobertura, já com a embalagem, ainda somando os 10% dos custos adicionais, 63. Cada fatia dessa, gente, no mercado, ela é vendida no mínimo, por R$ 10. São super fatias, tá?
Você pode vender de 10 a 12 reais cada fatia dessa. Se você vende a 10 reais, você vai ter aí, ó, vezes 16, você vai ter aí 160 reais. Se você vende a 12, 16 fatias, você vai ter, a gente já calculou aqui, 192 reais. Vamos fazer o cálculo por cima. Vamos pensar que a gente vai vender a 10 reais. Você que está começando, pega uma super fatia dessa, vai lá no seu salão de beleza, vai no seu trabalho, oferece a 10 reais, tá certo? 160 reais. Se você tem 160 reais menos 63,19, que é o custo de tudo isso que eu fiz, dá R$ 96,81. Menos R$ 37,90 do curso, vamos colocar aqui? R$ 37,90 do curso. Esse aqui é o valor, gente, ó, do curso, para você aprender a fazer todas as fatias e ainda ter a apostila com mais de 30 sabores de super fatias, para você diversificar com o seu cliente. Aqui você vai ter ainda, ó, um lucro de 58,91, perdão. 58,91. Isso é... Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, tá? 58,91. Isso é você vendendo a 10 reais cada fatia dessa. Observem a fatia, que vale super a pena. E depender do sabor, gente, você pode chegar de 12 a 15. Kinder Bueno, Ferrero Rocher, esses sabores você pode chegar até a 15 reais, tá? Depende da localização que você tá, da sua... né, do seu cliente, mas vamos colocar no preço mínimo de 10 reais, é 16 fatias, 160. E aí você ainda consegue, ó, 160 o valor, o custo dá 96,81, tira 37,90 que é o custo do curso e você ainda tem um lucro de R$ 58,91 na primeira venda. Ficou claro? Simples assim. Às vezes a gente tem dificuldade para calcular, mas às vezes fica muito mais claro quando a gente vai para a ponta do lápis e calcula e percebe que a gente consegue realmente lucrar na confeitaria, tá? Eu só queria mostrar isso para vocês. Então, assim, confiem, coloquem a mão na massa. Então é isso, a gente finalizou a nossa aula hoje. Daqui a pouco vocês vão poder tirar suas dúvidas comigo nos grupos de WhatsApp. Não esqueçam de postar no grupo as fotos dos resultados de vocês, de tudo que fizeram na aula de ontem, de hoje também. Não esqueçam de me marcar nas redes sociais, tá? Daiana Caldeira Atelier, sem o R no final, é o meu Instagram. E se inscreve também aqui no canal, deixa o seu legalzinho para marcar presença, ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades que a gente postar. Lembrando que amanhã cedinho, às 7 horas da manhã, a gente vai abrir as vagas para o curso completo. Então corre e faça logo a sua reserva, clicando no link e entrando para o grupo VIP. Lá no grupo que vocês estão, tem um link escrito grupo VIP. Você clica e vai para o grupo VIP, porque lá nós vamos enviar todas as informações para quem quer se especializar em fazer super fatias e faturar muito na confeitaria. As 100 primeiras pessoas que comprarem terão direito à apostila ilustrada com quase 30 sabores de super fatias, lista de fornecedores de insumos com tudo que eu utilizo, utensílios, embalagens, código das embalagens, códigos de medidas para vocês comprarem com mais facilidade com os fornecedores, cupons de desconto dos nossos fornecedores, pesos e tamanhos dos 3 tipos de fatias, além do custo dos 3 tipos de fatias que vocês têm dificuldade para calcular o custo e sugestão de vendas. A gente vai lá tudo mastigado, tá certo? Lembrando também que tem para as 100 primeiras pessoas bônus, que é a apostila de bolo gelado, a apostila de tortas geladas e a apostila de pastelzinho, aquele pastelzinho delicioso de leitinho, de morango e de chocolate, tá? Tudo isso de R$ 107 por R$ 37,90 apenas para as 100 primeiras pessoas. R$ 37,90. Então entre no grupo, vai lá no grupo VIP, já fica na espera. As 100 primeiras pessoas ainda tem todos os bônus que eu falei, tá? Para poderem conseguir. Por que a gente só abre 100 vagas? Para a gente poder conseguir dar suporte a todos que compraram. Pois se abrimos muitas vagas, nós não vamos conseguir responder a todo mundo nem tirar as dúvidas. Então a gente abre 100 vagas. Depois disso o preço aumenta, né? Então diminui as vendas porque o preço aumenta e não tem mais os bônus, tá certo? E ainda tem mais uma novidade, mais um desconto para quem for comprar amanhã. Também vai poder comprar o curso de recheios
para poder usar nas fatias também, complementar e criar novos sabores, por apenas R$19,90. Então é o quê? Mais de 50% de desconto. É uma oportunidade única, comprando os dois cursos, você tem que comprar os dois. Quando você vai comprar um das super fatias, ele te oferece lá de vermelho já o outro por R$19,90. Se comprar junto, consegue. Se você sair para comprar depois, quando voltar, o custo de recheio já está no valor normal, tá certo? Com todos os bônus, ninguém no mercado da confeitaria já fez isso antes. Entregando dois cursos no preço de um, tá? Com tanto conteúdo, com tanta informação para vocês começarem aí a ganhar dinheiro com as super fatias, tá? E eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis, como sempre, continuando recebendo depoimento de vocês, falando que o curso está maravilhoso, já estão lucrando, continuando recebendo depoimento dizendo que transformou a vida de vocês. É isso que motiva a gente, a minha equipe, para continuar, tá certo? Então é isso, não percam essa oportunidade, coloque seu despertador para amanhã, fica ligadinho nos recados do seu grupo, um grande beijo, eu espero vocês para a última aula amanhã. Beijo, fiquem com Deus. Gente, não percam a aula de amanhã, tá? Amanhã eu vou ensinar a fazer essa fatia quadrada com uma massa super fofinha de baunilha e uma mousse de ninho que é coringa deliciosa. Vem comigo, tá certo? Espero vocês. Beijo.